Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente retoma uma das playlists mais queridinhas aqui do canal, 3 vinícolas em um dia. Vem viajar comigo! Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar um recado importante. Para quem ainda não sabe, a gente está com o roteiro Vinhos de Bicicleta a pleno vapor, inclusive tem algumas vagas restantes ainda. É uma viagem super diferente que a gente bolou para vocês, com várias experiências exclusivas. É uma viagem, assim, do ponto de vista de um sommelier de verdade, para a gente viajar juntos e viver essas experiências juntos. Dessa vez vai ser lá na Serra Gaúcha. Quem tiver mais interesse aí em conhecer um pouco mais desse roteiro, eu vou deixar o link aí da Giordani Turismo, que é quem está organizando essa viagem junto comigo. E eu queria agradecer, porque a gente lançou o vídeo aqui no canal do roteiro Vinhos de Bicicleta e em menos de 24 horas foram algumas centenas de pessoas que procuraram a Giordani para saber mais desse roteiro. Então, muito obrigado de coração. Tem muita gente que já garantiu a vaga. A gente vai viajar junto aí nas datas de junho, agosto e outubro, mas ainda tem algumas vagas restantes, então corre para garantir a sua. Lembrando que até o dia 10 de março tem valor promocional aí para quem adquirir, beleza? Então vamos agora para o vídeo de hoje. E não é na Serra Gaúcha, olha só, agora a gente vai sair da Serra Gaúcha, porque todos os episódios que a gente fez nessa playlist aqui, a gente estava lá no Rio Grande do Sul. Agora a gente vai para Santa Catarina, sobe um pouquinho, vamos lá para os Vales da Uva Goethe. Eu recentemente voltei de lá, participei de uma press trip a convite do Sebrae Santa Catarina. Quem me convidou foi a Ná Menegari, um beijo para você, Ná. Essa viagem foi muito legal, muito interessante. Era uma região que eu ainda não conhecia, porque eu já conhecia o Planalto Catarinense, lá na Serra Catarinense. Mas essa região, que são os Vales da Uva Goethe, é uma região que fica nas encostas desse Planalto, dessa Serra Catarinense. Então, numa altitude um pouco menor, só que assim, uma região muito importante do ponto de vista histórico, da vitivinicultura aqui no Brasil, né? É um pessoal muito bacana, muito receptivo, né? Foi muito gostoso aí estar com eles aí durante esses dias. E eles são muito enraizados ali nessa questão cultural. Grande parte deles ali é descendente de italianos, né? Então eles mantêm, preservam, vocês vão ver até pelos nomes das vinícolas que eu vou falar aqui, tem muito nome já com essa pegada aí de Itália, mas eles realmente têm muito orgulho dessa tradição italiana e foi algo que foi muito fácil de sentir isso lá. Um pessoal muito especial, assim, eu recomendo, assim, das regiões que eu me senti em casa de verdade quando eu visitei. Mas vamos lá então, ó, montar um roteirinho. Qual que é o intuito dessa playlist aqui? Montar um roteirinho para você curtir um dia lá. Só que hoje eu vou até, você já vai entender o porquê logo mais pra frente, eu vou até quebrar um pouco o protocolo, porque é uma região de fato que você consegue fazer num fim de semana, por exemplo. Se você tiver 2 dias na região, vou te dar umas dicas para você estender um pouquinho. Mas vamos então para o primeiro dia. Como que a gente vai começar? Na parte da manhã, você vai visitar a vinícola Trevisol. Uma vinícola muito querida, assim, o pessoal que trabalha lá, uma vinícola familiar, eles recebem a gente de um jeito muito legal, porque até o dono da vinícola, o atual dono da vinícola, ele é italianão mesmo, sabe? Eu me senti, apesar dele ser brasileiro, mas ele parecia muito italianão das antigas, assim, do jeito de falar, o jeito de falar sobre os vinhos. E eu, assim, tive uma experiência muito bacana lá. Outra coisa legal que tem nessa vinícola, além dessa receptividade aí da família que é proprietária, eles preservaram muitos artefatos antigos, assim como carroças, máquinas que eram usadas no passado para a produção de vinhos. Então, é praticamente uma visita ao passado. Eu achei isso muito legal dessa vinícola. Eles levaram a gente ali pela adega, né, pela área de vinificação, e eles focam muito na uva Goethe, né, que é a uva principal da região, apesar de ter alguns projetos também de uvas que eles compram da Serra Catarinense para vinificar ali. E aí eles fizeram outros vinhos, mas o principal, né, a estrela ali da vinícola é de fato a uva Goethe. Eles receberam a gente lá com um café da manhã e, se eu não me engano, eles têm até para vender, para você que quer passar um tempo maior lá,
eles têm um piquenique que você pode adquirir, que já vem com as comidinhas lá, uma tábua de queijos embutidos da região e os vinhos deles, então deve ser uma experiência muito gostosa. Eu acabei ficando lá na vinícola e a gente comeu essa tábua de queijos aí lá na vinícola mesmo, mas eles têm esse passeio aí que deve ser muito interessante de fazer, tá bom? Depois você vai estar com fome, ou não, porque assim, tem uma coisa que eu não senti em todo esse passeio pelos vales da Uva Gate, foi fome. Não senti, porque todo lugar que a gente ia tinha comida. O povo lá segue essa raiz italiana a sério. Então todo lugar a gente comia. Muito bom. Mas assim, teoricamente você vai almoçar. E aí, onde você vai almoçar? Em outra vinícola, que é a Vinha Mazon. Lá eu fui recebido pela Luísa Mazon, uma querida, inclusive muito inteligente e muito empenhada em resgatar essa tradição da Uva Gate. Essa é uma uva importante, viu? Porque ela até já foi usada em cerimônias oficiais, porque o Getúlio Vargas era um fã dessa casta. Então, assim, tem uma tradição que durante um tempo acabou quase sendo perdida e agora tem umas vinícolas que estão resgatando com força essa tradição da Uva Gate, e a Vinha Mazon é uma delas, e encabeçada aí por uma... Encabeçada não, né? Porque lá é um trio de mulheres, né? Não dá para falar que uma só. A Luísa é a neta, e aí tem a mãe da Luísa e tem a avó da Luísa, que são a mulherada ali conduzindo a vinícola. Muito legal, né? Uma vinícola de mulheres. Apesar da criação ter sido do senhor Genésio Mazon, que é o vô da Luísa, hoje são as mulheres que tocam e conduzem essa vinícola. E pelo que a Luísa estava me falando, existe até ali uma tentativa de concordância entre gerações, né? Porque a Luísa é nova, está ali nos seus 20 e poucos anos. A avó dela, de uma geração mais antiga ali dos vales da Uva Gate. Então elas têm que entrar num equilíbrio ali de falar, vó, vamos fazer um vinho mais nesse estilo, e a avó dela, vamos fazer mais nesse, mas acaba dando tudo certo. Eles têm um vinho lá que eu gosto muito, eles não, né? Elas têm um vinho muito interessante, que é o Nascondiglio di Ghetti. Nascondiglio é esconderijo em italiano, então seria algo como o esconderijo da Uva Ghetti. O rótulo é lindo, inclusive foi feito por uma artista plástica, esse rótulo, muito bonito, é um frisante. Um vinho branco, leve, frutado, aromático, extremamente refrescante. A gente até tem ele aqui no site da Vinhos de Bicicleta, vou deixar um desconto aí para vocês no descritivo. E é um vinho assim, preço legal, custo-benefício e vinho descontraído, para você conhecer, se você ainda não conhece a Uva Gate. É um vinho legal para você conhecer e tomar numa ocasião mais informal, assim. Amigos, na praia, beira de piscina, um vinho bem legal para esse tipo de ocasião. E eu falei que você ia almoçar ali na vinícola, né? Então, depois de fazer esse passeio na vinícola, tem um restaurante ali dentro mesmo, que fica num rancho super bonito, arejado, que é onde eles até têm a pisa da uva lá na época da colheita. Quem se interessa por esse passeio dá para fazer. E esse rancho tem uma comida caseira, assim, muito gostosa, mais intimista. E eu almocei lá e gostei bastante, então fica a dica aí que você pode almoçar ali mesmo na vinícola. E aí depois que você almoçar, a gente vai para a terceira vinícola do dia, Casa del Nonno. Essa vinícola é show de bola, é muito bacana. Na minha opinião, tá? Essa é só a minha opinião. É a mais desenvolvida do ponto de vista enológico. Ele já tem testes com a Uva Gate de vários estilos diferentes de vinhos. Então não tem só um branco, seco, fino com a Uva Gate. Eles têm espumante nature de Gate. Eles já fizeram um branco com maceração, ou seja, deixando as cascas da Uva Gate ali durante o processo de vinificação, que eu degustei lá e achei muito interessante. A gente tem alguns vinhos da Casa del Nonno no site também, e eu vou deixar aí no descritivo para vocês. O Casa del Nonno Nobile Ghetti é muito bom, muito bom. Se vocês querem um vinho mais topo de gama, assim, feito com a Uva Ghetti, essa é a indicação. É um vinhaço, essa uva pode fazer vinhos mais complexos, vinhos com uma abrangência de sabores, de aromas, e esse é um vinho que prova isso, então um trabalho muito bem feito do pessoal da Casa del Nonno. Casa del Nonno também é uma vinícola familiar. Hoje, quem conduz é o senhor Renato e o filho dele, o Matheus. Matheus também, geração nova, estudioso,
mega competente do ponto de vista enológico ali, e ele está fazendo um belíssimo trabalho. Ele e o senhor Renato fazendo um belíssimo trabalho. Esse livro aqui, ó, que foi um livro da instituição ali, do Instituto Pro Goethe, eles fizeram aqui, ó, Vales da Uva Goethe, um livro super bonito, com bastante imagem da região e tal, e eu ganhei das mãos do senhor Renato, teve até dedicatória aqui para mim. Muito obrigado pelo presente, viu, senhor Renato? Isso aqui eu vou guardar com muito carinho, e o dia que eu for gravar um vídeo só sobre a uva Goethe, que é lógico que eu vou ter que gravar um vídeo da uva Goethe, eu vou usar muito isso daqui como conteúdo, né, pra gente se inspirar aqui para pegar as informações principais dessa casta. E aí, por que eu deixei essa vinícola para você passar a tarde lá? Porque eu iria com mais tempo lá. Na verdade, eu fui com mais tempo. E aí, se eu fosse você, eu iria com mais tempo lá para passar a tarde mesmo, sabe? Para degustar vários vinhos que eles têm lá. É uma vinícola que vale a pena. A visitação na área de vinificação é muito legal, e eles têm uma adega subterrânea que também é muito legal, com alguns apetrechos lá históricos também, de vinificação. Tem uma prensa super antiga que é da família, que era usada de fato, né, na vinificação aí no passado para fazer os vinhos da Casa del Nono. Então, assim, é um passeio legal, e tomara que você encontre lá ou o Renato ou o Matheus ou os dois, porque eles são muito legais, eles fazem o passeio ficar ainda mais bacana, e os vinhos que já são bons ficam ainda mais gostosos de se apreciar. De verdade, assim, eu adorei essa vinícola, e é por isso que eu estou trabalhando com os vinhos deles hoje no nosso site, que eu vou deixar aí no descritivo, beleza? E depois que você visitar a Casa del Nono, você vai pro hotel, toma um banho e vai jantar, certo? Você vai jantar num lugar que é muito gostoso, assim, é fofo o lugar, esse é o melhor adjetivo para esse lugar, é fofo e a comida é boa. É a Osteria Nono Lauro. Essa osteria é de um casal, e o nome deles é Joelcio de Bona e Atiaia Martins. Esse casal é muito querido. E qual foi a ideia deles? Lá, de fato, era a casa do Nono Lauro, do vô. Eu acho que era o vô do Joelcio, né? O vô Lauro. Desculpa se eu errei, tá? Mas eu acho que o vô é dele. E aí eles quiseram preservar, tipo, essa experiência, porque eles dizem que a gente queria preservar, porque quando a gente ia visitar o Nono e comer lá na casa dele, era uma experiência muito legal, né? Super intimista, com coisas antigas nas paredes, né? Histórias da família e tal, e eles quiseram preservar isso, e eles conseguiram muito bem, fazer isso muito bem. Você chega lá no restaurante, parece uma viagem no tempo, a casa é uma lindeza, assim, tem uma varanda que dá para um casarão antigo da cidade. Então é bem no centro histórico mesmo de Uruçanga, e é muito bacana, assim, vale muito a pena jantar lá. A gente foi jantar lá nessa press trip e foi muito legal. Vale a pena, vá na Osteria Nono Lauro. Assim a gente encerra o dia. E eu tô falando aqui, né, falei, não falei da cidade, né? Tudo isso aqui que a gente visitou foi Uruçanga, né, que é uma cidade no interior de Santa Catarina. O jeito mais fácil de chegar lá, acredito eu, que seja direto de Florianópolis. Você pega um carro lá e vai até Uruçanga. São algumas poucas horas aí de carro, não é muito tempo não, dá para fazer tranquilo. E agora, quebrando um pouco o protocolo dessa playlist, né? Se você tiver um dia a mais, aí tem outras duas vinícolas que você deve visitar, que é a Denoni, uma vinícola artesanal, pequenininha, ali em Uruçanga mesmo. E aí, se você pegar o carro e viajar um pouquinho mais adiante, que é para uma cidadezinha chamada Içara, tem a vinícola Quarezemin. Ela tem esse nome justamente porque é da família Quarezemin, que é uma família que veio lá do Vêneto e Toscana, da Itália, e eles também preservaram ali a tradição da uva Goethe. Não fica em Uruçanga, como eu disse, né? Fica numa cidadezinha ali perto, mas é uma vinícola que é muito bonita de se visitar, toda construída em pedra para seguir a tradição italiana, e fazem vinhos interessantes também, onde a uva principal de fato continua sendo a uva Goethe. Já provei os vinhos deles, o pessoal é muito bacana, a gente conversou ali online. Vale a pena a visita então se você tiver esse dia para estender lá na região. Agora, umas dicas fora do vinho que eu vivi lá e vale a pena, se você tiver um tempinho extra, é Embutidos Desan. Eu fui lá visitar e vale muito a pena. Se você é, como eu, fã de embutidos,
Eles fazem lá embutido artesanal com fungo da região. O Desan é um figura, fui lá tomar um chopp com ele, se estiver um pouco cansado de vinho, tomei um chopp lá que é feito na região também. E para quem aí é fã de cachaça, tem a cachaçaria Giuseppe, que é tudo italiano, até me confundi agora na hora de falar. Cachaçaria Giuseppe, muito legal, acabou de receber premiação no exterior, lá de Uruçanga também, e vale a pena a visita. Fui visitar, achei muito legal, tô recomendando aí para quem curte destilado também. Então, pessoal, essa é a visita aos Vales da Uva Goethe. Queria agradecer mais uma vez aí todo o pessoal que nos recebeu lá, o pessoal muito querido, de verdade, fazendo um trabalho importante de resgate dessa cultura da uva Goethe, que já foi tão importante, né? Que já foi vinho para ser degustado em evento oficial da nação aqui do Brasil, e eles estão nesse resgate muito importante. Eu acho legal valorizar esse tipo de trabalho. Fica aqui a dica, então, de Santa Catarina, para quem quiser conhecer o interior de Santa Catarina. Tem até uma menção final aqui. Se você procurar algum lugar para se hospedar, eu recomendo para você a pousada Vale dos Figos, porque é uma pousada que está no meio de uma natureza muito maravilhosa. Eles têm vinhedo lá dentro da pousada também, porque eles querem começar a produzir os próprios vinhos para eles servirem lá para os hóspedes. E eles têm um monte de cachoeira dentro da propriedade que você pode visitar. Eu fui e achei demais, assim. Então fica aí também uma dica de hospedagem para você. Lembrando aí também que tem o nosso roteiro Vinhos de Bicicleta, para quem quiser viajar junto com a gente aqui do canal, pela Serra Gaúcha. Vou deixar o link aí na descrição do pessoal da Jordânia Turismo, se você quiser saber um pouquinho mais. E muito obrigado mais uma vez por assistir nosso conteúdo. Deixa seu like aí pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber conteúdos fresquinhos toda quarta-feira às 8 da noite aqui no YouTube. Beleza? Hoje eu tô sem vinho aqui para brindar com você. Tinha que estar com vinho da Uva Goethe, né? Mas eu prometo que quando eu fizer o episódio da Uva Goethe, aí eu vou estar com um vinho legítimo Goethe aqui em taça pra gente brindar juntos. Se você quiser conhecer um pouco mais dessa uva, vou deixar aí no descritivo também os vinhos com desconto para você adquirir. Beleza? Tchau! Cheers!